Oi, gente. Eu quero comentar com vocês essa pesquisa IPEC que mostra que 41% dos que votaram em Bolsonaro já têm uma visão positiva ou neutra em relação a Lula. Os motivos são meio óbvios, né? Bolsonaro tentou comprar a eleição injetando uma quantidade absurda de dinheiro em cima da hora. A gente lembra que Bolsonaro, todas as pesquisas indicavam que ele iria perder por muito, mas as pesquisas começaram a apertar, especialmente depois que ele começou a injetar dinheiro da chamada PEC Kamikaze. Bem, os efeitos dessa PEC Kamikaze já passaram, as políticas do governo Lula estão chegando e aí um percentual significativo de pessoas que votaram no Bolsonaro vão lentamente, gradualmente abandonando o Bolsonaro. E você ter 41% das pessoas que votaram no Bolsonaro ter uma visão neutra ou positiva em relação a Lula é um avanço gigantesco no eleitorado de milhões de pessoas. Isso indica que o bolsonarismo, que a gente tem que reconhecer, estava bem vivo na eleição passada, começa a ruir, começa a acabar. Para ele acabar de vez, Lula vai ter que continuar, e o governo Lula precisa continuar dando ganhos materiais claros à classe trabalhadora e à população brasileira. Por exemplo, o relançamento do Farmácia Popular, transformando medicamentos como o medicamento de asma, diabetes e hipertensão em gratuitos e uma série de outros medicamentos em gratuitos para quem recebe Bolsa Família e com descontos grandes porque são medicamentos importantes para a população, é um ganho material claro, assim como diminuir o preço dos carros populares através de um programa do governo, né? A inflação menor, programas sociais, todas essas ações, aumentar o valor da bolsa de mestrado e doutorado, o reajuste gigantesco que foi dado, né? Chega a quase 200% o reajuste das bolsas de mestrado e de doutorado. Então, tudo isso é muito importante. Mas eu quero falar com vocês sobre essa pesquisa, né? Uma pesquisa conduzida pelo IPEC para o jornal Globo revelou que 41% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno em 2022 possuem uma visão positiva, neutra ou regular do governo do presidente Lula. O estudo aponta que 8% desses eleitores classificam o governo atual como ótimo ou bom, enquanto 33% veem como regular. Uma pessoa que votou no Bolsonaro nos primeiros 5, 6 meses de governo Lula já ter mudado a visão em relação a Lula para regular, 33% para regular e 8% para ótimo ou bom, é um avanço gigantesco em cima do eleitorado bolsonarista. Por outro lado, 56% avaliam a gestão como ruim ou péssima. Gente, eu imaginaria que entre os bolsonaristas você teria 80% achando o governo Lula péssimo. Porque eu imaginaria que para os bolsonaristas seria muito difícil reconhecer em tão pequeno espaço de tempo que o governo Lula é bom. É um avanço. Só 56% acharem péssimo. Eu achei assim até surpreendente o resultado da pesquisa. Embora a maioria dos eleitores do Bolsonaro tenha uma percepção negativa da atual gestão, é interessante notar que uma parcela significativa não compartilha desse grupo. Em comparação, entre os eleitores que escolheram Lula, 68% consideram seu governo ótimo ou bom, 27% veem como regular e apenas 3% como ruim ou péssimo. Ver como regular é uma coisa normal, porque o governo está começando e tal. Então, só 3% de pessoas se decepcionaram. Né? Não sei se estavam esperando assim uma coisa extraordinária em 5, 6 meses, mas enfim, é um número bem pequeno realmente. A pesquisa também constatou que 19% dos eleitores que votaram em branco ou anularam o voto aprovam a maneira como Lula governa, enquanto 16% afirmam confiar no atual presidente. A maioria desse grupo desaprova a forma de governar e não deposita confiança nele. Mas são pessoas aí que não votaram, né? Ou votaram em branco, né? É relevante destacar que o apoio a Lula entre eleitores do Bolsonaro e entre os que votaram em branco e nulo não pode ser atribuído em parte ao impacto das políticas públicas. O cientista político Josué Medeiros, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório Político Eleitoral, sugere que a influência do Estado, especialmente nas camadas socioeconômicas mais baixas, desempenha um papel na formação dessa percepção. Medeiros argumenta que Bolsonaro aumentou sua votação por estar no poder e ter implementado uma injeção de cerca de 300 bilhões na economia no último ano. Verdade. E aí a gente falou muito aqui sobre a PEC
a PEC Kamikaze, aquele monte de dinheiro que o Bolsonaro injetou. Agora, com as políticas públicas implementadas por Lula e os resultados econômicos positivos é o quê? Diminuição da inflação, dólar mais baixo, preço dos carros mais baixo, né? Uma parte desses eleitores está sendo reconquistada. Isso, para mim, é muito claro. O que aconteceu? Bolsonaro comprou parte do eleitorado com essas medidas em cima da hora da eleição. A votação de Bolsonaro, sem a PEC Kamikaze, sem o que ele fez para os caminhoneiros, sem aquele monte de, entre aspas, benesses eleitorais, inclusive irregulares, porque ele furou o teto de gasto que estava em vigência na época para fazer isso em cima da hora da eleição, o que é proibido pela lei eleitoral, e ele pode, inclusive, ficar inelegível por esse tipo de atividade irregular, não é? Para não dizer criminal. Então, Bolsonaro conseguiu ali mais 6, 7, 8% de eleitores que não era para ele ter conseguido, que ele em condições normais não teria conseguido, mas conseguiu comprando, né, injetando uma quantidade absurda de dinheiro. Bem, o efeito disso já passou, as políticas do governo Lula vão entrando e aí as pessoas vão percebendo, peraí, Lula acabou com a paridade internacional de preços da Petrobras e eis que de repente a gasolina, o diesel e o gás de cozinha começam a baixar o preço. A inflação diminui e o preço das coisas começa a baixar. O dólar caiu. A projeção do PIB, que é puxada pelo agronegócio, por preço das commodities, não é só o governo Lula, verdade seja dita, mas esse é um elemento positivo que começa a contribuir. E aí vem as políticas públicas. O novo Bolsa Família entra e as pessoas começam a receber. E agora, gente, se vocês acham... Olha para a pesquisa. A pesquisa foi feita antes do relançamento do Farmácia Popular. O que é que vocês acham que vai acontecer quando a população começar a receber os remédios de graça e a população que está no Bolsa Família tiver todos aqueles medicamentos de graça? O que é que vai acontecer? Uma parte significativa desses eleitores vai gradualmente, não vai ser de uma hora para outra, mas vai gradualmente começar a avaliar o governo Lula como um governo positivo. Peraí, eu estou começando a receber remédios que antes eu não recebia de graça, ou com um enorme desconto. Obviamente que medidas como essa vão beneficiar a popularidade do governo Lula. E o governo Lula tem que continuar investindo em ganhos materiais concretos para a classe trabalhadora. E também investir em melhorias nos sistemas universais de saúde e de educação, além de políticas inovadoras, incentivar o cooperativismo e outras iniciativas que são também muito importantes para sedimentar uma estratégia que tem a sua popularidade através dos benefícios que dá à população brasileira. A população vai se beneficiando disso, vai finalmente podendo se desenvolver, podendo estudar, podendo ter uma melhor saúde, desfrutar de uma melhor saúde por causa dessas medidas. Inclusive, podendo ambicionar mais. Eu costumo dizer aqui, e eu já venho desenvolvendo essa ideia, que você maximiza a liberdade individual quando você garante direitos sociais. Isso é meio que óbvio. Se as pessoas têm acesso a direitos sociais, elas se tornam mais livres para desenvolver as suas habilidades. Então, longe de políticas de esquerda serem contra a liberdade, elas maximizam, elas aumentam a nossa liberdade. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.